ciências, o presente e sua realidade imediata, o futuro e suas possibilidades visíveis. Por tudo isso, revisar o cristianismo é imperativo deste século, deste momento angustiante que estamos vivendo na Terra. Temos de penetrar no âmago da problemática cristã dos nossos dias, a partir de suas origens longínquas. Porque o cristianismo é a única saída de que dispomos para o impasse negativo e ameaçador em que caímos, por nossa incúria. As próprias igrejas sentem a necessidade de renovar-se. Mas jamais o farão com a devida eficiência, se não se desapegarem dos prejuízos tradicionais em que se acomodaram, se não tiverem a coragem de voltar sobre os próprios passos, reformulando-se a si mesmas à luz da realidade histórica e da consciência das responsabilidades futuras, que são intransferíveis. 10. A existência de Jesus. As controvérsias sobre a existência de Jesus, há muito já passaram de moda. Na verdade, não eram mais do que uma espécie de exercício intelectual, surgido de especulações que tinham por principal finalidade, espicaçar o clero católico. Fazia parte dos jogos elegantes de após-renascimento, quando os intelectuais europeus tiravam a sua desforra das atrocidades medievais. Não havendo provas documentais do nascimento de Jesus, nem referências ao fato nas obras de escritores e historiadores antigos, o tema se apresentava como excelente meio de desafiar a impotência da Igreja, num assunto de importância fundamental para ela. O avanço cultural dos séculos posteriores à queda da Bastilha milenar e desumana da dogmática medieval, particularmente os séculos XVII, XVIII e XIX, com o predomínio das ciências sobre o autoritarismo sagrado da escolástica, dava aos intelectuais a oportunidade de colocar os clérigos e seus assessores leigos mais ilustres entre a cruz e a caldeirinha, como eles haviam feito com todos os que, na Idade Média, se atreviam a pensar. Era realmente uma desforra em grande estilo, vê-los em apuros para sustentar o que não podiam provar. Os estudos psicológicos e as interpretações mitológicas encurralavam os herdeiros da dogmática arbitrária, deixando-os furiosos ante as afirmações eruditas de que Jesus não passava de um mito, perfeitamente explicável, que somente os beócios podiam aceitar como realidade. Passado esse tempo de desforra, por sinal muito justa, começaram a surgir pesquisas mais sérias, que nem por isso escaparam aos anátemas e agressões violentas da Igreja. Renan, que teve o desplante de provar a existência histórica de Jesus, sem reconhecer-lhe a divindade atribuída pelos teólogos, só não foi queimado em praça pública, como Joanus e Jerônimo de Praga, porque o poder diabólico dos inquisidores se esgotara. Kardec, que não chegara aos excessos de Renan, mas se atrevera a contestar o nascimento virginal de Jesus, e a provar que ele tivera irmãos e irmãs, segundo os próprios textos evangélicos, foi queimado ritualmente em Barcelona, não em pessoa, porque estava na França, mas em efígie, se assim podemos dizer, com a incineração pomposa de seus livros em praça pública. Na verdade, a existência real de Jesus se provava pelo testemunho de seus apóstolos e discípulos, por documentos do próprio meio em que ele vivera, como as logia, anotações originais de trechos de seus ensinos, pelas memorizações de Pedro, Tiago e outros apóstolos, pelo primitivo Evangelho de Marcos, que serviu de modelo ao trabalho posterior de João Marcos Romano, pelos documentos epistolares de Paulo de Tarso, pelos testemunhos de sua própria mãe, Maria de Nazaré, que acompanhou João Evangelista a Éfeso, após a crucificação, e pelo próprio testemunho de João, que viveu até mais de 80 anos e celebrizou-se em Éfeso, por seus interesses pela filosofia de Alexandria e pela sua escola cristã. Mas os intelectuais de após-renascimento davam todo esse imenso conjunto de provas como insuficiente, e exigiam provas impossíveis, aturdindo e desesperando os clérigos e seus amigos, de formação cultural eclesiástica. As pessoas que ainda hoje falam na falta de provas, da existência real de Jesus, ignoram o que se fez a partir dos trabalhos coincidentemente conjugados e em planos diferentes de pesquisa e estudo, realizados por Renan e Kardec. As teorias mitológicas de Dreuze e Barnés, bem como a psicológica de Binet Sanglé,
Mergulhando na psiquiatria para provar a loucura de Jesus, apesar de seus enfoques errôneos, deram também sua contribuição à prova da existência real. Os mitólogos ajudaram a esclarecer os problemas míticos, particularmente dos evangelhos de Mateus e Lucas, e Sanglé demarcou com maior precisão a genealogia de Jesus, na procura das linhas de hereditariedade genética da suposta loucura do jovem visionário ao que Renan se referira. A prova da superação desse problema em nosso tempo nos é dada pelo próprio trabalho de Guignebert, que começa sua obra monumental Jesus, tratando da infância e da educação do menino. A seguir, enfrenta o problema da primogenitura de Jesus, demonstrando que essa questão foi levantada simplesmente para justificar o dogma da virgindade de Maria, pois na realidade ele não era o mais velho dos irmãos, como se deduz dos próprios evangelhos e das pesquisas históricas. A família de José e Maria não era pequena. Marcos fala dos irmãos e das irmãs de Jesus, com a maior naturalidade do mundo, segundo observa Guignebert, o que é incontestável. Segundo Marcos, esses irmãos e irmãs de Jesus, como seu pai e sua mãe, eram bastante populares, todos os conheciam. A primogenitura de Jesus é assim contestada nos próprios evangelhos. A Igreja foi muito mais longe e considerou Jesus como unigênito de Deus, o que contraria o princípio central do cristianismo, sobre o qual repousa toda a dinâmica universal do cristianismo, contida na afirmação da paternidade comum do Deus único, para todos os homens. Se Jesus era unigênito, nós todos estamos órfãos ou somos bastardos, e o princípio da fraternidade de todas as criaturas humanas, sob a paternidade universal de Deus, transforma-se numa fábula. Os evangelhos de Mateus e Lucas são os únicos a tratarem do nascimento virginal e miraculoso de Jesus. Marcos silencia e João, empolgado por seu misticismo e excitado pelas visões neoplatônicas de Alexandria, recorre ao mito da encarnação do Verbo, para transformar o nascimento natural do Mestre nas nuvens de impenetrável mistério. Paulo, cujas epístolas são anteriores à redação dos 4 evangelhos e equivalem a um 5º evangelho, nem se refere ao assunto, que certamente ainda não havia sido levantado. Paulo foi o último dos apóstolos, como ele mesmo dizia, que chegara tarde, como um abortivo, após a morte de Jesus. Mas tornou-se o primeiro no zelo pela doutrina e pela luta contra as desfigurações mitológicas da figura humana do Mestre. Confirmou assim a afirmação de Jesus, de que os últimos seriam os primeiros. As referências aos irmãos e às irmãs de Jesus aparecem em vários trechos dos evangelhos sinóticos, sempre no sentido de tratar-se de irmãos consanguíneos. E, como acentua Guignebert, se houvesse qualquer possibilidade de engano a respeito, os próprios redatores se incumbiriam de deixar clara a questão. Contrastam agressivamente com a naturalidade dessas referências as tentativas posteriores de se considerar os irmãos e as irmãs de Jesus como seus primos. É essa uma tentativa de arranjar as coisas, dentro da dogmática da Igreja, sobre o nascimento virginal. A teimosia da Igreja em sustentar os aspectos mitológicos do nascimento e da vida de Jesus, mesmo contra a evidência dos textos, caracteriza uma posição mitológica bastante explicável. O cristianismo nascia no momento de transição entre o mundo do mito e o mundo da razão. Os apóstolos e depois os primeiros conversos eram, todos eles, homens formados na cultura mitológica. Viam o mundo e os fatos do mundo através das lentes mágicas do maravilhoso. Por outro lado, o cristianismo teria de dominar o mundo para resgatar o homem do pecado, e sem o concurso do mito não seria aceito pelos povos de então, inclusive os judeus, ávidos de prodígios, milagres e manifestações de poderes sobrenaturais. Jesus mesmo não se limitou a ensinar oralmente, teve de recorrer a demonstrações de poder divino, para conquistar a confiança e a admiração do povo. Não era uma questão de proselitismo puro e simples, mas uma exigência da mentalidade dominante. Por isso, ele insistiu na afirmação de que os seus prodígios poderiam ser feitos, e até prodígios maiores, pelos que o seguiam, o que se confirmava nas atividades curadoras de seus apóstolos e discípulos.
A prova de que ele se submetia a essa condição da época, com plena consciência do que fazia, está na sua própria advertência de que o seu ensino seria deformado e teria de ser restabelecido no futuro, quando o homem se emancipasse do maravilhoso para aceitar a verdade natural do mundo e descobrir as suas leis através dos progressos inevitáveis da razão científica. Tudo aquilo, portanto, que levou os mitólogos a confundir a existência real de Jesus com a ficção mitológica nada mais era que a exigência da comunicação com o povo, dentro de um condicionamento milenar da mentalidade humana, que só o desenvolvimento da razão lógica poderia romper no futuro. Temos um exemplo esclarecedor desse problema na história do Brasil, com a luta dos jesuítas pela conversão dos índios ao cristianismo. É inacreditável, como homens de cultura e experiência, não tivessem compreendido a existência de uma grave dificuldade, que não conseguiram superar, a dos desníveis culturais. O livro do padre Manuel da Nóbrega, Diálogo da Conversão do Gentio, é uma confissão angustiante da incapacidade dos jesuítas para a realização da catequese ambicionada. Os índios, que aceitavam os padres e se tornavam seus amigos e colaboradores, parecendo muitos deles perfeitamente integrados na fé, de repente manifestavam a sua absoluta incompreensão dos ensinos recebidos. Nóbrega chega a propor, com a aprovação de Anchieta, providências enérgicas, com medidas violentas, para que aquelas almas selvagens pudessem ser levadas a Cristo de maneira decisiva. Mas essas mesmas medidas não surtiram efeito, antes complicaram a situação e aumentaram as lutas e o desespero dos padres. O mesmo fato se repetiria no caso dos escravos negros trazidos da África, para suprirem com seus braços, as deficiências do braço indígena, nos trabalhos da terra. Nesse caso, a situação devia ser melhor, pois as populações africanas já haviam sofrido o impacto de duas culturas superiores, a da religião muçulmana e a da religião católica romana. Mesmo assim, a catequese negra não deu os resultados esperados. Os negros acabaram assimilando rituais e imagens do catolicismo, de mistura com os elementos islâmicos já absorvidos na África, e transformaram as imagens da idolatria cristã em representações dos deuses africanos. Ainda hoje temos, em todo o Brasil, e num crescimento que revela o fracasso absoluto da conversão, milhares de terreiros da Umbanda, Quimbanda, Aruanda, Candomblé e outras variantes, em que as práticas das religiões primitivas da África se desenvolvem, no processo sociologicamente bem pesquisado e estudado pelos nossos sociólogos e pelos estrangeiros, com o nome genérico de sincretismo religioso afro-brasileiro. Práticas indígenas também ainda subsistem, como a da poracê, dança indígena ritual de algumas das nossas tribos. Esse fenômeno sociocultural, bastante complexo, Jesus enfrentou no seu tempo, com plena consciência do problema. O que estranha é o fato de a própria Igreja Católica, após as dificuldades da sua organização e as experiências que teve de enfrentar em todo o mundo na divulgação de sua doutrina, não haver percebido que chegava a hora, como realmente chegou, de uma revisão de sua posição histórica e doutrinal, ante a acelerada evolução cultural da humanidade. Mas também esse problema é fácil de compreender-se. O dogma da revelação divina, que implica a imutabilidade dos princípios revelados por Deus, e portanto, a impossibilidade de modificar o que é eterno e veio no eterno, conferindo-lhe um excesso de autoridade estática, anquilozoa no tempo. De outro lado, os efeitos secundários da imobilidade surgiram na criação das rotinas administrativas, no acúmulo dos bens materiais, no enriquecimento constante do comércio ritual e na estatização da Igreja, com seus inevitáveis compromissos políticos. Não é fácil modificar-se a estrutura de um Estado, com suas infinitas ramificações de atividades, e mais difícil ainda, modificar as suas bases ideológicas para uma adaptação às novas condições do mundo. Quando os interesses da terra se superpõem aos do céu, transformando os santos em investidores de capital e administradores de empresas lucrativas, as estrelas parecem bem menos importantes que as moedas. Seja como for, a revisão do cristianismo terá de ser feita. Nós, os cristãos,
Devemos pôr as cartas na mesa, no jogo mais limpo da história. E não serão as cartas do baralho comum, mas zener ou psi, que não se destinam a dar lucros materiais e sim a prospectar o passado cristão para restabelecer, na grandeza desfigurada do cristianismo, a verdadeira grandeza espiritual do Cristo, como homem e como espírito, sem a fantasia romana de Deus ou semideus, ou mesmo de apenas um terço de Deus. Sem restabelecer a legitimidade do Cristo, não reergueremos o homem da queda terrível que sofreu, não no Éden judaico, mas nas bolsas de valores perecíveis do mundo. A existência de Jesus na história e na realidade presente da Terra, onde continua a orientar as consciências capazes de compreender os seus ensinos e de rejeitar os vendilhões e os cambistas do templo, é a única verdade teológica ao alcance dos teólogos modernos. Se esses teólogos, que se atrevem a proclamar a morte de Deus, ao invés de reconhecer a morte das mistificações teológicas, não forem capazes de colocar o problema de revisão do cristianismo em suas agendas falaciosas, as pedras clamarão em defesa da verdade crucificada. Jesus de Nazaré não existiu apenas no passado, existe agora mesmo, é um existente que se ombreia conosco nas ruas e nas praças, nos locais de trabalho e nos locais de sofrimento. Não está mais pregado na cruz romana pela impiedade judaica. O conceito filosófico de existência, em nossos dias, não é o da vida comum dos homens, que só cuidam de sustentar o corpo. A existência, dizem os filósofos, é subjetividade pura nos rumos da transcendência. Jesus de Nazaré se fez subjetividade na consciência do mundo. Seus ensinos balizam a elevação da Terra em direção aos mundos superiores. Mas para que sejamos dignos disso, temos de restabelecer a verdade sobre Jesus e a legitimidade do cristianismo. Nenhum outro caminho existe para o mundo, nesta encruzilhada decisiva da história. Só dois caminhos se cruzam neste momento, na carne angustiada da terra, o da mentira, em que estamos, e o da verdade, traçado pelo Cristo. Não estamos jogando com palavras, mas procurando colocar o problema existencial de Jesus numa perspectiva mais ampla e mais real. O conceito de existência como subjetividade estabelece a separação entre vida e existência. A vida é o clã vital de Bergson, uma energia estruturadora que penetra a matéria para fecundá-la e dinamizá-la. A existência brota da vida como a fonte brota da terra. A existência é consciência e, sobretudo, consciência de si mesma e consciência de existir para. Existir simplesmente, no conceito comum, é apenas viver, como vive o vegetal ou o animal. O homem não vive, existe. Não é um vivente, mas um existente. O vivente vive a vida insuflada na matéria, todo o seu dinamismo se reduz às funções orgânicas, em permanente dependência do meio exterior. O existente existe em si mesmo, independente do meio exterior, que domina pelo poder de sua subjetividade criadora, transformando-o e transformando-se a si mesmo, na busca da transcendência, que o atrai pela visão interior dos arquétipos da espécie e pela percepção da infinitude cósmica. O corpo material do homem tem os seus limites no nascimento e na morte, mas a estrutura psíquica da sua objetividade não tem limites conhecidos. Da mesma maneira, a influência da subjetividade sobre o meio, através de suas formas ou forças mentais, afetivas, volitivas e pré- ou retrocognitivas, tem alcance e duração desconhecidas. A subjetividade, portanto, que é a própria existência e se define na realidade ôntica como personalidade, o modo de ser e de agir do ser, não tem limites traçados para o seu existir. Jesus de Nazaré, como homem, existente, marcado por uma historicidade ilimitada, continua atuando no mundo, como Platão, Kant, Marx e outros. Não se trata, pois, de um problema místico ou sobrenatural, mas de uma realidade visível e palpável agora mesmo. O que distingue Jesus dos demais existentes citados é a globalidade da sua projeção existencial, que abrange numa síntese ideal toda a grandeza existencial e todas as suas exigências. Por isso, o caminho que ele nos oferece nesta encruzilhada é único a atender a todas as exigências dos anseios humanos nesta hora de transição.
E também por isso o cristianismo, em sua essência de pura consciência crística, tem de ser retirado do seu invólucro deformante e recolocado nos termos exatos de sua formulação pelo Cristo. Em cada consciência humana há hoje reflexo da verdade cristã, através do qual Cristo atua no mundo. Esse é o início da realização do sonho educacional de René Albert sobre a solidariedade de consciências. Mas nunca ele pode realizar-se nas condições atuais do cristianismo oficializado pelo imperador Focas, cujo decreto continua em vigor por toda a terra. A volta ao Cristo, como queria Lutero, nos daria a volta do Cristo, com que sonham os cristãos há 2 milênios. O Cristo não desceria das nuvens, como sonham os místicos, mas o sentimos de súbito ao nosso lado, como companheiro e amigo, um homem entre os homens, sofrido como os homens e obstinado na conquista do reino de Deus. A existência real e atuante do Cristo em nós mesmos, em nossa subjetividade existencial e em nossa objetividade vivencial, anula historicamente os 2000 anos de vitória do mito, destruindo a barreira de interesses imediatistas que nos separou de Jesus. A palavra Cristo foi desfechada contra a figura humana de Jesus para esmagá-la. Era a vingança do mito, que Jesus veio destruir para libertar o homem do seu mundo de mentiras e superstições. Mas assim como a cruz dos romanos foi transformada por Jesus em símbolo de sacrifício redentor, a palavra Cristo incorporou-se ao nome de Jesus e de Nazaré, como confirmação de seu destino messiânico. Nem a cruz nem a palavra Cristo possuem nenhum poder mágico. As práticas temerárias do exorcismo católico provaram isso de sobra, mostrando a ineficácia dessas ardis. Mas a figura humana de Jesus e a essência indestrutível dos seus ensinos modelaram pacientemente a nova mentalidade que desabrocha na Terra, nesta antevéspera da era cósmica. A ciência, que é um ato humano de obediência a Deus, como queria Francis Bacon, modificou totalmente a imagem falsa e mesquinha do mundo que os teólogos tentaram inutilmente eternizar. Os tabus do sagrado caíram um a um, na proporção em que os mistérios da ignorância, embora doirados pelas chamas das fogueiras, da paixão e da arbitrariedade fanática, foram sendo esclarecidos pela pesquisa científica. A razão humilhada acabou triunfando sobre o desvario teológico. O racionalismo de Jesus venceu a sabedoria infusa dos doutores da lei, pobres seres humanos que se julgavam intérpretes de Deus. Sem querer, os cientistas, que não batiam no peito, mas perscrutavam o céu e as entranhas da terra, confirmaram os ensinos evangélicos claros e precisos que os teólogos rejeitaram. A física provou a existência do outro mundo, da antimatéria, interpenetrado invisivelmente no mundo ilusório da matéria densa. A biofísica provou a existência do corpo espiritual do homem, bioplásmico, e suas funções de vitalizador, organizador e controlador do corpo material, bem como a sua natureza de corpo da ressurreição. A psicologia mergulhou no inconsciente e descobriu a natureza espiritual do ser humano. A parapsicologia confirmou a legitimidade do culto pneumático, das manifestações mediúnicas, incalculável poder do pensamento, a sobrevivência da mente após a morte e a realidade da reencarnação, que Jesus objetivou em vários exemplos do seu tempo. A astronomia admitiu a existência de outros mundos povoados no infinito e a astronáutica endossou a tese das muitas moradas da casa do Pai. A filosofia reconheceu o sentido transcendente da existência humana. E todas essas conquistas científicas mostraram a inépcia dos teólogos e dos clérigos, que há 2000 anos leram e interpretaram a seu modo essas verdades constantes do Evangelho, corrigindo-as de acordo com dogmas irracionais e condenando à morte os que preferiam a palavra pura de Jesus. Quem se atreverá, daqui por diante, a contestar a ciência de Jesus e as ciências dos homens, em nome de posições dogmáticas sectárias? Quem se atreverá a convocar concílios para desmentir ao mesmo tempo Cristo e a ciência? Nunca houve no mundo maior confusão em torno de palavras e frases do que na chamada questão religiosa. Nunca se viu maior embrulhada, disfarçada em sabedoria profunda, com resultados tão contrários ao saber. Jesus de Nazaré enfrentou esse problema,
tentando resolvê-lo por meios racionais. Envolveram-no, com sua doutrina, numa confusão ainda maior. Pelo pouco do que fizeram, que procuramos examinar rapidamente neste livro, pode-se avaliar o muito em que tantos homens santos e sábios mergulharam através de 2 milênios. Mas agora, que as ciências da Terra, sem nenhuma intenção, passaram pela peneira do bom senso as teorias do absurdo e apuraram a verdade possível, não se pode mais continuar com a política de panos quentes. Tudo, no cristianismo oficial, está errado. E apesar disso, a verdade cristã sobrevive e se confirma, tendo mesmo produzido, à revelia do oficialismo, grandes transformações no mundo. Que outras, e maiores, e mais profundas transformações poderão ocorrer, se conseguirmos retirar todo o joio da seara, para que o trigo asfixiado se desenvolva como deve. O complexo religioso é um fenômeno humano, entranhado na carne, no sangue, nos nervos, no psiquismo e no espírito do homem. Nele se misturam os elementos da magia, do animismo, do medo, da crendice das superstições, do antropomorfismo, do sadismo, do masoquismo, do delírio, do amor e do ódio, da esperança e do desespero, da vida e da morte, de Deus e do diabo. Uma religião é um pressuposto global de solução arbitrária para toda essa problemática. Enquanto a cultura humana engatinhava, as religiões serviram para remediar situações, embora muitas vezes fizessem o contrário, agravando-as. Hoje, com o avanço acelerado do conhecimento, em todas as áreas culturais, nada sobrou para o tempero das religiões. É necessário, agora, colocar o problema em termos mais amplos e arejados. O sistema sectário, fechado e arrogante, arbitrário, não pode prevalecer num mundo que se abre para as relações cósmicas. A receita cristã, depurada dos adendos teológicos, mostra-se adequada a esta hora da evolução terrena, como já vimos. É tempo de fecharmos as portas das boticas teológicas e ligarmos o anseio religioso do homem à sua provada capacidade de pesquisa científica. Religião sem ciência é ignorância pretensiosa. O conhecimento é uma unidade. Ciência, filosofia, religião, ética, estética e assim por diante, tudo quanto se refere ao aprendizado humano na experiência do mundo, pertence a essa unidade controladora do saber. E o controle não se faz por meio de revelações misteriosas, nem de autoridades divinatórias, nem de concílios de supostas autoridades espirituais, por mais dignas que sejam ou mais tituladas, mas única e exclusivamente pelos resultados provados de pesquisas especializadas. Só os critérios de certeza e probabilidade, portanto os critérios metodológicos das ciências, podem dar o veredicto necessário, provisório ou decisivo. Por isso, Jesus de Nazaré, que anunciava a nova era, não buscou ordenações e sagrações para iniciar a sua revolução religiosa na terra. Nem escolheu para seus assessores rabinos oficiais, mas homens simples do povo, dotados de coração puro, para que não se imiscuíssem nos problemas fundamentais, limitando-se a ajudá-lo na pregação e na exemplificação de uns poucos princípios, apenas uns poucos, nos quais a sua sabedoria se manifestava pelo poder da síntese. Ainda por isso, ao condenar uma prática religiosa, um excesso de escrúpulo ou de hipocrisia, nunca deixava, como nos mostram os evangelhos, de dar a justificativa lógica da sua atitude, com palavras e exemplos. É claro que não podemos considerar os evangelhos como repositórios infalíveis dos seus ensinos. O que aparece nos evangelhos é apenas uma parte mínima dos seus ensinos. Mas se esse mínimo foi suficiente para provocar 2 milênios de terremotos culturais, o que teria acontecido se todo o seu ensino tivesse permanecido? Esse é outro motivo da presença existencial de Jesus nesta hora do mundo. Essa presença se impõe progressivamente, na proporção em que os homens se tornam mais capazes de percebê-la. Dos princípios evangélicos decorrem as ilações lógicas da intuição genial. Frases confusas dos textos se esclarecem à luz de novas descobertas científicas. Pouco a pouco, a verdade se restabelece. A fé não é uma prerrogativa específica da religião.
Também a ciência se apoia na fé da ordem universal, e sem essa fé, como ensina o Whitehead, a ciência não seria possível. Sujeitar a fé religiosa ao mesmo critério da fé científica é reajustar o saber em seu equilíbrio necessário. Só podemos ter fé no que sabemos, no que conhecemos. E nada é interdito ao conhecimento humano, no processo infinito da evolução dos seres. A revisão do cristianismo se processa sob a égide do próprio Cristo, através dos homens de boa vontade, assistidos pelos mensageiros do Mestre. E os mensageiros são anjos, explicou Paulo, enquanto Kardec esclarece que a angelitude é o plano ôntico imediatamente superior ao plano humano. Mas em que se baseia para afirmar isso? Nas suas pesquisas de 12 anos seguidos, que deram origem a todas as modalidades de pesquisas paranormais na Terra. Há mais de 100 anos a pesquisa científica vem sendo aplicada ao restabelecimento da verdade cristã e hoje, com mais amplitude, nos principais centros universitários do mundo. Não há razão para os nossos temores, diante da inquietação atual. As grandes transformações produzem abalos profundos, desmontando instituições milenares. 11. A razão do mito. Como já vimos, o mito nasce do real. É uma interpretação figurada e naturalmente antropomórfica, da percepção do mundo pelo homem. E, portanto, um ensaio de razão na busca da compreensão, um esforço de racionalização dos dados da percepção. Mas nesse esforço, se projeta no mito o conteúdo anímico do homem modelando o mito à sua imagem e semelhança. Por isso, o fascínio do mito sobre os filósofos, em nosso tempo, como acentua Georges Van Titer, assemelha-se à nostalgia de um paraíso perdido. Após atingir a frieza racional do materialismo, do positivismo kantiano e do pragmatismo de William James, a filosofia retorna sedenta à fonte da mata. Mas não o faz de maneira simplória, e sim de maneira operativa, procurando descobrir no mito, aspectos do real que escapam à clareza suspeita de razão. O mesmo aconteceu com a psicologia, que depois de se livrar da introspecção filosófica e entregar-se alegremente às pesquisas científicas, retornou de súbito, às profundezas do inconsciente. No caso do Cristo, o processo se torna visível. Da realidade humana de Jesus de Nazaré, surge o mito do Cristo, deste nasce a mitologia cristã e desta retornamos à busca do real, que uma vez colocado, nos parece frio e desprovido da riqueza emocional do mito. Não obstante, Jesus de Nazaré não é um objeto frio, mas um ser humano, em que o calor da imaginação, sempre emotiva, é substituído pelo calor da natureza humana em sua dramaticidade existencial. Despojando a figura do Cristo dos atributos mitológicos tradicionais, parece que o reduzimos a uma condição de extrema pobreza, sem recursos para o exercício de suas atividades renovadoras do homem e do mundo. Podemos sentir o efeito dessa nostalgia, de que fala Van Reter, na obra monumental do padre Teilhard de Chardin, que nos apresenta uma tentativa genial de conjugação da realidade e mito, numa estratégia cartesiana para escapar à ira teológica, abrindo caminho através de uma vereda científica na selva selvagia dos princípios milenares da Igreja. Mas a reação oficial contra essa tentativa audaciosa, que só lhe permitiu a glória póstuma, exemplifica historicamente o poder duradouro do mito, através do seu prestígio emocional. O homem está ainda imantado à matriz instintiva de que nasceu, à placenta da espécie, que continua a alimentá-lo de maneira secreta, materna e embaladora, ante as exigências de uma realidade áspera e brutal, que a rotina do dia a dia esmaga os seus olhos. Mas hoje, o avanço das ciências compensa a frieza aparente do real com a penetração na carne do mundo, além da epiderme sensorial. Descobrimos o universo oculto num grão de areia, e somos alojados do fantástico imaginário para o fantástico real. Embora essa mudança não pareça acessível a todos, a explosão da comunicação, num mundo de evolução científica acelerada, amplia rapidamente a propagação da cultura. E se o motivo da reversão de valores, numa sociedade mundial ainda submetida aos prejuízos da alienação ao mito,
Se o cristianismo não dispusesse de substância espiritual para resistir a todas as deformações e profanações que sofreu, nos milênios decorridos, agora não suportaria a confusão do mundo. Mas a sua função é precisamente a de reestruturar esse mundo em que o homem se perdeu, esquecido da fragilidade humana e dos curtos limites da existência terrena. A razão do mito não está apenas no ensaio de racionalização do mundo que nele se processa, mas também e talvez, principalmente, no aumento de poder que ele proporciona ao homem, despertando-lhe a fé nas forças da natureza. A doença, a velhice e a morte, que deviam esmagar a criatura humana, impotente ante o fluir do tempo e a ameaça permanente das convulsões geológicas, das intempéries, do furor do céu e das feras da terra, era superada pelo vigor do corpo humano e pelo que se integrava numa realidade vital sem limites, da qual ele podia assenhorear-se pela alimentação e através de processos mágicos. O totemismo é a expressão mais perfeita dessa aliança do homem com os animais, dotados de maior força e vitalidade. Muito antes da aliança com Yahvé, os judeus, como todos os povos da antiguidade zoolátrica, já se haviam aliado aos animais poderosos, o que provam diversas passagens bíblicas em que o próprio Yahvé aparece simbolizado num touro. A força e a fecundidade desse animal o elegeu, em quase todas as civilizações agrárias e pastores, como a representação viva dos seus deuses. O episódio da adoração do bezerro de ouro, nas fraldas do Sinai, enquanto Moisés recebia, no alto da montanha, as tábuas da lei, mostra-nos o momento crítico de transição da aliança animal para a aliança divina. Abrão, Isaque e Jacó já haviam firmado aliança sagrada, mas o povo hebreu ainda confiava mais no culto egípcio do boi Apis, cuja força e virilidade se apresentavam concretas e vivas, no corpo do animal vigoroso. O bezerro dos israelitas tinha vantagem do vigor juvenil e sua imagem de ouro, excitava a imaginação dos que pretendiam desfrutar, para sempre, das delícias de Canaã, com leite e mel em seus rios, e o fascínio do ouro e do poder, nas conquistas a realizar. Moisés teve de recorrer ao fio da espada, para lembrar aos fascinados, que a juventude e a força do homem podiam apagar-se num simples golpe de lâmina. E isso, no momento em que receber um mandamento incisivo, não matarás. A encarnação é a integração do espírito na realidade terrena, uma espécie de coisificação, em que a consciência se apega, envolta no denso véu da matéria. Só pouco a pouco, no desenvolvimento das condições orgânicas do corpo, o espírito vai conseguindo desenliar-se do véu, como quem sai de um nevoeiro e começa a perceber os primeiros contornos da paisagem. Na adolescência ele se reconhece como criatura humana e se empolga com o domínio que exerce sobre o corpo material. Mas então, as forças vitais em desenvolvimento o ligam ao campo magnético da animalidade. As exigências da espécie o atraem para o centro genético do sexo, provocando os conflitos do impulso vital com as aspirações da alma, que se manifestam nas inquietações e angústias da idade. Esse é o momento crucial, em que a personalidade espiritual se define no rumo da sujeição ao ser do corpo, de que trata Kardec, ou ao ser espiritual que, no caso, é o espírito condicionado à matéria. Na maioria dos casos, o condicionamento predomina. A consciência supraliminar, dos estudos de Frederic Mies, estabelece as conotações necessárias com a realidade terrena e confere ao homem o caráter humano normal. A consciência subliminar, que guarda a reminiscência platônica, as lembranças submersas da vida espiritual, permanece no inconsciente, à espera das aberturas que deverão surgir, na mocidade e na maturidade, para o retorno à natureza espiritual. Esse mecanismo complexo atua das maneiras mais diversas, imantando o homem ao campo gravitacional das ilusões terrenas, ligando as aspirações superiores do espírito ou mantendo-o indeciso entre essas duas posições, num plano de esquizofrenia torturante, que serve de campo para todas as formas de desequilíbrio psíquico e processos obsessivos. É dessa situação conflitiva que surgem as estranhas florações do mito, ora gerando apego exagerado às condições terrenas,
que desvia a atenção da precariedade e fragilidade da criatura, fascinando-a com a força do touro. A maioria dos seres humanos permanece imantada a essa ilusão, afastando o mais possível a ideia da morte de suas cogitações, não raro até a mais avançada idade. Por isso observou Heidegger, que geralmente procuramos fugir da morte com a trapaça de certas expressões como morrese, em que a função da partícula reflexiva se é atribuir o fato de morrer aos outros, aos que morrem. A ilusão da vida é como a ilusão da velocidade numa estrada. Corremos seguros de que somente os outros morrem, pois estamos apoiados no mito da nossa absoluta segurança no volante. O encanto do mito é, portanto, ilusório, decorre da própria natureza ilusória da matéria, que não é densa, nem impermeável como supunhamos, mas transparente e flutuante como um véu de noiva. Por isso, o poeta bengali Rabindranath Tagore evocava a morte, nos seus poemas, chamando-a de noiva que iria encontrá-lo para os esponsais do infinito. Essa imagem poética de Tagore, como todas as suas imagens, antecipava a realidade científica dos nossos dias. A Terra hoje se prepara, como as virgens estouvadas da parábola, para atirar a sua coroa de flores e o seu véu de ísis, nos esponsais definitivamente marcados com a era cósmica. Perderemos certamente as ilusões de uma vida planetária rotineira, cuja única perspectiva são os mitos do céu ou do inferno, mas encontraremos o esplendor de uma realidade viva, em que as constelações e as galáxias se estenderão aos nossos olhos como revelações da nossa verdadeira natureza de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, segundo a conhecida expressão do apóstolo Paulo. No tocante a Jesus de Nazaré, muitos ficarão decepcionados com a perda das lendas piedosas do nascimento virginal, dos anjos cantando no horizonte, dos pastores ajoelhados na neve dos campos, do burrinho humilde bafejando o Deus menino, da estrela pegureira conduzindo os reis magos e assim por diante. Mas, em compensação, perderão também os mitos da atrocidade e da perfídia, como a matança herodiana dos inocentes em Belém de Judá, a fuga angustiosa para o Egito, o poder do diabo sobre o Cristo. Mas as criaturas, ao compreender os problemas do espírito, sentirão maior emoção e mais justo encantamento na simplicidade e pureza do nascimento em Nazaré, na casinha humilde da numerosa família de José e Maria. Enquanto Jesus nascia na pobreza de um lar de carpinteiro, sob a expectativa predosa do Messias anunciado e até hoje esperado, seus irmãos e irmãs brincavam alegremente ao redor da casa e Maria e José agradeciam a Deus a bênção de mais um filho. Há muito mais grandeza espiritual e beleza humana nesse quadro simples, emocionante, do que em todo o aparato mitológico de uma encenação celeste, copiada das mitologias da Babilônia, do Egito, da Índia e da própria Grécia. A imaginação humana se encanta facilmente e se deixa embalar, através dos séculos e dos milênios, com histórias fantasiosas. A invenção é o fazer do homem no imaginário e ele se entrega alegremente às ilusões do seu poder criador, na imitação de Deus, como a criança imita com prazer o pai ou a mãe. Mas um dia, a criança será adulta e se libertará das suas próprias ilusões, que lhe eram tão caras. Da mesma maneira, a humanidade entrega-se às atividades lúdicas em tempos de espera, mas chegará a hora do seu amadurecimento, em que ela só se contentará com a realidade. A razão do mito está nas funções ontogenéticas da espécie. O ser se desenvolve biologicamente, como um organismo que amadurece, criando condições, nas fases sucessivas da idade, para a manifestação dos poderes do espírito através das funções orgânicas. E assim como existem os fenômenos de retardamento do processo, nas formas do infantilismo biológico ou psíquico de certos indivíduos, também existem as formas de infantilismo coletivo, de que se aproveitam os líderes dos vários setores sociais para manterem em seu favor os prejuízos do retardamento de grupos ou de populações inteiras. Mas nem sempre essas lideranças agem com premeditação ou de má fé. São levadas por impulsos da atividade criadora, dirigidos por ideias padrões geradas pela necessidade exigente de estruturação social. Se alguém se atreve a examinar essas ideias e combatê-las,
mostrando o engano em que se fundam, arrisca-se à condenação das lideranças. Jesus de Nazaré via com clareza absoluta os prejuízos da confusa e enganosa organização judaica e teve a coragem de denunciá-los. Pagou caro esse atrevimento, mas rompeu o açude da estagnação cultural do tempo e inundou o mundo com as suas ideias renovadoras. Perdeu até mesmo a sua condição humana, transformando-se em novo mito de uma nova mitologia. Mas advertiu que a hora da verdade soaria de novo no relógio implacável do tempo. Essa hora soou e as suas pancadas sonoras nos conclamam à realidade. Seria inútil querermos disfarçar a gravidade dos problemas que nos desafiam. As leis da evolução humana se entrosam naturalmente nas leis gerais do universo. Os séculos e os milênios não são mais do que gotas d'água na clepsidra da evolução. Pingam lentamente, com a impassibilidade das leis naturais, e o seu ritmo ascendente é irreversível. As grandes construções fantasiosas da antiguidade, que dominaram por milênios, transformaram-se em ruínas, mas das próprias ruínas, como demonstrou Ernest Cassirer, os novos tempos recolheram o que nelas havia de válido. O cristianismo mitológico está começando a pagar o seu tributo, mas apesar de todos os seus absurdos e contradições, deixará também o saldo positivo dos que nele lutaram de alma pura, convencidos de batalharem para a sustentação de uma ordem necessária na existência dos homens e de suas instituições, já que a existência é sempre subjetiva, o que vale são as intenções. Mas os que nada mais fizeram do que acomodar-se nas situações criadas, repelindo a verdade em nome de interesses imediatistas, é certo que terão de resgatar o seu débito nos guichês exigentes da consciência. Jesus de Nazaré disse certa vez aos fariseus que com ele discutiam: até agora, não sabíeis e não tinhais pecados, mas agora dizeis que sabeis e o vosso pecado subsiste. Esse é um veredicto autógeno, pronunciado pelos próprios réus, que não puderam disfarçar as suas culpas, nem fugir à sua responsabilidade intransferível. Há uma ordem moral intangível, inscrita na consciência humana. Aos que negam a existência dessa ordem, tão natural como a da natureza, Bergson respondeu em definitivo com a sua pesquisa das fontes da moral e da religião, as duas coordenadas intemporais da evolução humana. A moral é a instauração do bem, a religião é a orientação da transcendência. As instituições morais e religiosas nascem das exigências da consciência, precárias ou não, são apenas instrumentos transitórios da evolução humana. 12. O mito da razão. Nossa confiança na razão é instintiva, o que a torna suspeita. As categorias da razão preexistem na mente. A razão se desenvolve na experiência, classificando os dados da percepção. Mas como a percepção é falha, e não raro enganosa, a razão também é falha e pode enganar-nos. Esse raciocínio clássico nos leva à busca de meios antirracionais de avaliação, a intuição, a vontade, o sentimento, o inconsciente, gerando teorias e posições filosóficas. Nas religiões, a razão é uma serva da fé, como vimos na escolástica. E a fé se apresenta como a razão divina àquele que crê. A fé é um mito confuso e dependente de razão que a serve. Aquele que crê, deve ter uma razão para crer. No cristianismo, em sentido geral, a crença nasce da aceitação da verdade divina de que Jesus de Nazaré é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Mas a aceitação não é apenas um ato de vontade, é também e antes da vontade, um ato de discernimento e compreensão, portanto de razão. O mesmo se dá nos outros planos citados, onde a procedência de razão, de uma forma ou de outra, é a condição primeira da revolta contra a razão. Como posso discordar disto e aceitar aquilo sem recorrer ao juízo, que é função racional? Aquele que, para sustentar os seus princípios religiosos, afirma-se homem de fé, despreza o fundamento da sua própria fé. Essa contradição é inerente ao existencial, que é intrinsecamente dialético. Isso levou Kant a estabelecer os limites da razão no relativo, além deste, se penetramos no absoluto, a razão não funciona. Mas como conceber o absoluto, sem o precedente relativo da razão? Platão,
no fim de sua vida, dizia não poder traduzir em palavras as suas mais altas intuições. Essa mesma declaração de impotência é um ato de razão e sem a razão não poderia ser feita. O mito da razão, como todos os mitos, tem suas raízes no real. Se a maioria dos pensadores acreditam na razão, e nela confia, isso acontece pela simples razão de que é ela o único instrumento realmente apropriado à investigação do real, de que dispomos. Assim, o que se convencionou chamar de mito de razão, em reduzidos grupos intelectuais ligados, ao mesmo tempo, ao ceticismo e ao fideísmo, é uma imagem falsa da razão, semelhante à deusa simbólica da religião de Chaumette, na Revolução Francesa. Os que confiam na razão não fazem dela um mito, pois conhecem o problema das instâncias do processo do conhecimento e das inter-relações dessas instâncias. Alega-se que a razão é um processo linear do conhecimento, e por isso mesmo, primário. Que ela não dispõe de recursos para uma penetração profunda no real, o que leva o racionalismo a conclusões apressadas e superficiais, sobre questões complexas como a do ateísmo e da fé. Mas essas alegações é que são realmente superficiais, pois a razão não funciona isolada, nem poderia assim funcionar, desde que está naturalmente ligada a toda a estrutura biopsíquica do homem. Situada na mente supraliminar ou mente de relação, a razão tem suas raízes na mente subliminar ou inconsciente, de onde provém as condições prévias das categorias racionais. Bastaria esse fato para provar o absurdo da luta contra a razão, em nome de poderes mais amplos e profundos da natureza humana. E evidente, que estamos diante de um dos grandes equívocos culturais do nosso tempo, que revela a lamentável incompreensão da unidade ôntica do homem. Não é a razão um departamento estanque da personalidade, mas a cabina de controle das experiências gerais do ser, ou onto do grego, para a sintonia deste com a realidade exterior. Se do inconsciente afluem elementos para o consciente, graças à permeabilidade do liminar da consciência, e se a própria consciência preexiste no ser em desenvolvimento, como elemento inegável de sua facticidade, é claro que a razão faz parte de uma unidade ôntica, que envolve todas as possibilidades do ser. A razão só pode ser superada por si mesma com a absorção gradativa das potencialidades ônticas em desenvolvimento, na sucessão das experiências existenciais. Os instintos, que são as formas trópico-embrionárias dos sentimentos, desenvolvendo-se sob a ação de necessidades vitais do organismo, como as raízes de uma planta avançam por tropismo, na direção da água do subsolo, na direção da emotividade, transformam-se em vetores psíquicos do inconsciente que atingem a razão e nela se integram. Da mesma maneira, as introjeções detectadas pelo processo psicanalítico percorrem o caminho contrário, enriquecendo a instância subliminar com os dados da experiência existencial. As pesquisas metapsíquicas de Richetti e as pesquisas parapsicológicas atuais confirmam esse processo nos resultados das experiências telepáticas, onde o pensamento não é o único elemento transmitido pela mente, pois as sensações, emoções, anseios, preocupações e não raro, as circunstâncias em que o agente se encontra e a sua própria voz são também transmitidas no complexo de uma comunicação. A própria palavra telepatia já indica, nos seus componentes, que o fenômeno é de transmissão global do patus individual do agente. Por outro lado, é preciso considerar que a intuição, considerada uma forma de captação global do objeto pela mente, superior à forma linear da razão, não é mais do que um desenvolvimento da própria razão, que atinge a sua plenitude tridimensional do nosso plano existencial, para captar a totalidade do objeto. A história da matemática nos mostra o processo dessa evolução da razão no sistema progressivo das tribos selvagens, que contam os objetos segundo o número de dedos das mãos, avançando depois aos dedos dos pés, o que revela a estreita ligação do pensamento primitivo aos objetos. Na proporção em que o pensamento se desprende do concreto, para a abstração dos conceitos numéricos, a sua capacidade de percepção aumenta. A Gestalt ou psicologia da forma, oferece-nos os dados da percepção global, como um reforço a esta teoria da globalidade de razão.
Os teólogos que se referem à mente divina desenvolvida pela fé, tentando reduzir a razão a uma função inferior do homem, através de sua mente limitada, cometem dois erros graves. Esquecem-se de que o conceito de divindade, na própria tradição judeu-cristã, aplica-se também à natureza espiritual do homem, e negam a capacidade do espírito para a percepção das realidades extrafísicas, o que vale dizer metafísicas. No anseio de defender os pressupostos irracionais da sua dogmática, negam as palavras de Jesus aos judeus: não está escrito nas vossas escrituras que vós sois deuses. A concepção teológica da fé, como carisma, graça especial concedida aos eleitos, contradiz e opõe-se violentamente às conquistas científicas do nosso tempo, e contraria de maneira flagrante os princípios bíblicos e evangélicos que estabelecem a semelhança e a unidade entre o Criador e a criatura. A tentativa de separar razão e fé só tem um sustentáculo, e assim mesmo ilógico: a conceituação da fé como mistério e privilégio, o que viola o preceito de que Deus não faz acepção de pessoas. A própria justiça divina, e consequentemente, a perfeição do ser absoluto, são feridas de morte, por esse golpe de espadachins mal preparados. Quanto aos irracionalistas, ateus ou céticos, materialistas ou agnósticos, tomam nesta questão uma posição equívoca. Os que consideram o homem como um epifenômeno, uma casualidade, um produto ocasional de aglutinações aleatórias de forças e elementos naturais, como podem querer atribuir-lhe a capacidade divina de avançar além dos recursos da razão? A posição dos materialistas, que se orgulham de haverem construído o saber humano à revelia da sabedoria divina, é, pelo menos, consequente. Não obstante, se esquecem de que todo o saber humano decorre de uma fonte para eles desconhecida. Caindo no dogma da alienação, nova forma do dogma da queda no Éden, os marxistas negaram o espírito, alienando seu mais poderoso instrumento racional, a dialética. Por preconceito e precipitação, esquecidos da lição de Descartes, reduziram o processo dialético à intimidade da matéria. Excluído o princípio espiritual da realidade universal, nadificaram o homem e o mundo. A realidade dinâmica e transparente tornou-se mecânica e opaca. Daí a insistência nas referências à opacidade do mundo e à frustração do homem. O homem sem espírito, lançado ao léu num mundo mecânico de matéria, sem outra perspectiva que a boca do túmulo, só poderia cair no desespero e na frustração. O aviltamento da razão, nesse estranho processo de um racionalismo antidialético, reforçou a posição das correntes obscurantistas do religiosismo fanático e dos grupos isolados de irracionalismo incoerente. Esse é o drama da razão em nosso tempo. Essa razão do mito de razão, figura dúplice, que tem um rosto voltado para o passado sombrio e outro rosto voltado para o futuro vazio. Preso nesse dilema desesperante, como um animal encurralado em si mesmo, o animal humano cai na atração do mundo submerso do seu inconsciente e reage como um órfão da razão. Ao Cristo crucificado, opõe um Cristo que só agora ressuscita, e por isso mesmo, esquecido do seu passado longínquo, uma espécie de Cristo sem dimensão espiritual, que alegremente se entrega ao viver airado do mundo. O sonho da liberdade humana apagou-se sob os cogumelos genocidas de Nagasaki e Hiroshima. O sadismo e o masoquismo conjugados geraram a última floração de uma tecnologia requintada, as técnicas do terror e da tortura. As doutrinas da dignidade humana não encontram sintonia ou ressonância nas mentes desvairadas e aterrorizadas, que só podem sintonizar-se com as doutrinas, com as teorias do fatalismo, do determinismo e do suicídio, na loucura artificial dos tóxicos. Nem a loucura tem mais o direito de ser natural. Esse quadro aviltante parece contrastar com o desenvolvimento cultural acelerado, mas apenas parece. Porque esse mesmo desenvolvimento tem por finalidade, na determinação das cúpulas dominantes, a disputa do poder. E este, por sua vez, não tem mais a legitimidade lírica da vontade popular, mas a imposição brutal e impiedosa dos que detêm em suas mãos os raios fulminantes do Júpiter atômico. Os ideais de igualdade,
liberdade e fraternidade morreram no mundo, quando o louco de Nietzsche encarnou-se em Hitler, esse Quixote às avessas, que tinha por Dulcinea, a medusa da ambição desmedida, e por Sancho Panza, a figura pança de Mussolini. Estas imagens não são literárias, mas históricas, numa tentativa de interpretar o panorama atual do mundo sem razão e, portanto, sem sentido em confronto com